Eu sou a Nivdei e hoje nós vamos falar a respeito do livro de Ruth, esse que é o 8º livro da Bíblia, faz parte de um dos livros históricos aí também. E como eu prometi, mesmo os livros mais curtinhos, eu vou tratar aqui com vocês também um vídeo próprio para a gente poder bater um papo ali a respeito. Lembrando que eu estou fazendo uma leitura literária da Bíblia, como se fosse livros mesmo, né? Como se você estivesse lendo um livro literário, e aí eu venho aqui e conto um pouco da história para vocês, um pouco do que eu achei a respeito. Eu já li a Bíblia várias vezes, tanto quando eu fazia parte da Igreja Católica, quanto depois quando eu fazia parte da Igreja Evangélica. Hoje em dia eu não faço parte de nenhuma igreja, mas eu sou cristã, então vale ressaltar aqui também. Mas eu tô lendo esse livro como uma leitura literária mesmo, contando ali a história para vocês. Esse é um livro muito bacana que eu amei, e acreditam-se que Ruth foi uma inspiração para o rei Salomão, para ele escrever a respeito da mulher virtuosa, que eu acho muito bacana também. Acreditam-se também que esse livro de Ruth foi escrito pelo profeta Samuel. E se você for pensar bem, a pessoa que escreveu esse livro, ela tem que conhecer a vida de Davi realmente. Então é por isso que eles acreditam que foi o profeta Samuel, até porque foi o profeta Samuel que ungiu Davi. Apenas 4 capítulos compõem esse livro, que vem narrar a respeito da história de Noemi. Noemi era casada, tinha 2 filhos, e o marido dela morre, esses filhos se casam, mas esses 2 filhos também falecem. Então sobra ela e as 2 noras. Então é dito que Noemi fica desamparada, ela perdeu o esposo, ela perdeu os 2 filhos, seriam os homens da casa, tá só ela e as 2 noras, então ela ouve falar que tem comida ali em Judá. E ela parte ali para Judá, ela despede as noras, ela fala, olha, eu não tenho nada para vocês, né, vocês podem partir, e uma até mesmo parte, mas Ruth permanece com ela. Ruth não deixa, a Noemi insiste, fala, olha, né, a outra foi embora, vá também. E Ruth fala, não, eu não vou, né, te desamparar, eu não vou embora, não vou voltar para casa dos meus pais, eu quero te seguir, onde você for, eu também vou. Daí quando Noemi ela chega em Jerusalém, o que é dito é que as pessoas reconhecem ela, então ela era uma pessoa conhecida ali. Eles falam assim, aquela dali não é a Noemi, né, que a gente conhece? E ela diz, olha, eu não sou mais Noemi, né? Então quando ela perdeu o esposo e os filhos, ela fala, olha, eu não sou mais Noemi, eu quero que me chame de Mara, né? Porque, ou seja, ela estava, né, amargurada ali por conta de todas aquelas perdas, mas isso é somente um simbolismo no livro. É então que aparece um novo personagem aqui na história, Boaz, ele que era um parente do falecido marido de Noemi. E Ruth, ela vai colher espigas exatamente nas terras ali de Boaz. Ela começa a recolher espigas, algumas pessoas reconhecem ela. É claro que ela provavelmente não tinha tanta habilidade como as outras pessoas, ela acaba chamando atenção. Alguns trabalhadores contam que ela tá ali com Noemi, então ele descobre quem é Ruth e ele fala, não, tudo bem, deixa ela apanhar essas espigas ali, ele não se importa. Então ele deixa Ruth apanhando as espigas na terra dele. E ele deixa Ruth apanhar essas espigas ali na terra exatamente porque ele escuta que Ruth não deixou a sua sogra, que ela quis acompanhar a sua sogra, que ela não deixou a sogra desamparada, e é por isso que ele tem pena, que ele se padece da garota. Aí vem uma parte, né, no mínimo curiosa a respeito de tudo o que acontece, é que é narrado que Noemi instrui Ruth a tomar um banho, se perfumar e deitar aos pés de Boaz. Quando Boaz acordasse, ia se deparar com ela e, na verdade, o que Noemi provavelmente queria era unir aqueles dois. Quando Boaz acorda e vê aquela mulher ali aos pés dele, o que ele faz é se compadecer, ele pega uma medida ali, né, medidas de aveia, dá para ela e manda ela de volta para sua sogra. Aí uma coisa interessante a tratar aqui é que Noemi estava vendendo as suas terras, e vejam, quando naquela época, quando os maridos faleciam, se não tinha um sucessor, um homem ali para herdar aquelas terras, as terras passavam para o parente mais próximo. Só que antes de Boaz, o marido de Noemi, ele tinha um outro parente mais próximo. Então é dito que Boaz ele vai ao encontro desse parente ali, do marido falecido de Noemi,
e ele meio que propõe ali comprar aquelas terras, mas tem um impasse, né? Porque aquele que comprar as terras também deveria se casar com Ruth, né? Ela teria que se casar com essa pessoa. A princípio ele resiste ali, né? E fala, mas eu queria comprar as terras, né? E não se casar. Talvez por ele pensar, ela teria que se casar à força comigo, algo assim, mas aí ele meio que resiste. Mas depois ele aceita o que é determinado, eles fazem um acordo ali, tudo fica bem. Então é dito que eles se casam, Ruth dá à luz a um filho, o filho dela se chamava Obed, ele que é o pai de Jessé, e que Jessé é o pai de Davi. Então, o filho de Ruth, ele vai ser o avô de Davi. Uma outra coisa interessante a tratar aqui é que lá em Esdra vai ser narrado de que casamento entre pessoas que eram de Israel e de outras descendências, eles teriam que ser desfeitos. Mas Ruth, ela é moabita e ela se casa com o filho de Noemi, que é um israelita. Você vê que nada acontece, eles se casam e ficam bem até a morte desse rapaz. Ela se casa com Boaz, que também é israelita, mas ela não é. Mas ao ver ali, não tinha problema até então, porque eles se casam e não é mencionado nenhum problema a respeito desse casamento. O próximo livro vai ser o livro de 1 Samuel, e ele vai ter 31 capítulos. Então, ao contrário desse aqui, né, que foi um pouquinho menor, nós vamos ter lá o outro que vai ter 31 capítulos. E aí, como sempre, eu pego aqui o manual bíblico, aventurando-se através da Bíblia, e aqui é dito assim, logo no início tem uma linha do tempo. Então começa lá em 1150 a.C., com a viagem a Moabe. Depois nós temos Noemi e Ruth, o retorno a Belém. Ruth encontra Boaz, o apelo de Ruth por redenção, que é quando ele compra as terras. Ruth e Boaz se casam, e nós temos então, finalizando o livro, o nascimento de Obed, que é o avô de Davi. Então, olha só, o objetivo do capítulo diz aqui que é revelar a beleza e o romance da história de amor entre Ruth e Boaz, e também mergulhar no significado simbólico mais profundo dessa história para a nossa vida de hoje. A história de redenção de Ruth por Boaz, o resgatador, faz paralelo à história da nossa redenção pelo nosso resgatador, que é, no caso, Jesus. Aí tem também uma imagem aqui de pessoas recolhendo ali espigas no campo, tratado aqui, pintura de Ruth, recolhendo espigas. O livro, apesar de curtinho, poderia ser dividido em duas partes. Ruth, uma mulher de profundo amor e devoção, e depois o amor de Ruth, que é recompensado. Então esse é um livro bem, assim, curtíssimo, mas muito interessante, muito bom. É um dos que eu amei ler até então. Vamos ver o que nós achamos do próximo. Lembrando que você pode enriquecer esse vídeo com seus comentários, Deixa aqui os comentários de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.